Investidor Sardinha analisa as propostas de Renan Santos. Vamos lá, vamos reagir ao vídeo do Raul Sena falando das propostas do Renan. Parece interessante. Vamos ver? É um vídeo meio grande, tá, rapaziada? Como seria a economia no governo Renan Santos? Ó, vou colocar em 1,25, nós vamos ver. Eu fiz um vídeo, né, sobre como o mercado financeiro enxerga o Lula e o Flávio Bolsonaro. Naquele vídeo, algumas pessoas confundiram com a minha opinião específica sobre cada um dos dois, o que não era o caso, né? Eu tava falando como que é uma leitura de mercado. Eu acho que a gente pode conversar nesse vídeo aqui sobre como seria a economia em um potencial governo do Renan Santos, baseado nas propostas dele. Ele é hoje o terceiro candidato, né, com o maior número de intenções de votos nas pesquisas consolidadas. Normalmente vai aparecer o Caiado, ele e o Zema, né, de alguma maneira. Mas ele aqui na internet, ele acaba tendo uma capilaridade maior do que os outros candidatos. Não vou começar por ele, mas posso fazer dos outros candidatos também. Pode comentar aqui que outro candidato você quer que eu faça. Antes, a gente precisa explicar aqui uma possível treta que eu tenho com o Renan Santos, ou pelo menos que ele acha que eu tenho com ele, mas eu vou fazer isso aqui pra ficar mais claro, porque eu mandei mensagem, ele acabou não me respondendo. Ele fez um react onde eu emiti uma opinião sobre ele, e no react ele concluiu que eu tinha essa opinião específica a respeito dele, e o Renan, no vídeo dele, teve uma tretinha lá na época, não é nada demais, mas eu vou só afastar essa possibilidade aqui pra facilitar pra vocês. Tem esse corte aqui onde o Renan reage à minha opinião sobre ele. Ele fala no dia 27 de novembro de 2025. E uma semana antes dele gravar esse react aqui, ele tinha tido uma interação com o meu sócio, com o João Pedro. E ele achou que eu tava tomando as dores do João Pedro nesse vídeo, né? Que ele viu o corte, que ele faz um react sobre um corte meu, com a minha opinião sobre o MBL, porque eu falo que a candidatura eu não achava que era muito viável. Vocês já ouviram essa história, né? Você sabe qual foi essa interação, né? E etc, explico isso naquele momento específico. Mas não tem como eu estar retalhando ele pelo encontro, porque o encontro vai acontecer no fim de semana dessa data aqui. Então se ele voltar lá, né, se ele quiser comparar aí, ele pode ver que a data onde o encontro acontece é nesse fim de semana aqui, ó. É aqui, ó. Ele vai acontecer o encontro no dia 25 e 26. Então, na verdade, o João tinha marcado de ir lá no encontro do MBL, mas o João vai ir no dia 25. Eu estou emitindo a minha opinião no dia 23. Então, 3 dias antes deles terem a treta deles, né, que eles dois brigaram lá, mas eu não tinha nem como saber. Primeiro que eu não sabia nem que o João ia lá. O Arthur tinha me mandado mensagem, tinha falado pro João ir lá. Então eu não tinha como ter uma treta com eles, né? De maneira alguma. Esse vídeo aqui eu tô falando de uma opinião completamente isenta naquele momento, né? Onde eu falo que eu não acredito na viabilidade, etc, por algumas razões específicas, que inclusive eles até acabam seguindo depois. Então, ironicamente, né? Eu questiono sobre a roupa, eu questiono sobre a maneira de falar, né? E sobre uma postura um pouco mais marqueteira, e na prática acaba acontecendo exatamente o que eu disse. Eles melhoram as partes que eu falei ali. Então, só pra deixar claro que sobre essa treta, né? Que não tem como ela ter sido causada por essa razão, né? Aquela é minha opinião de fato, naquele momento específico, era a minha opinião, mas não porque eu não gostasse do Renan por causa de uma treta pessoal, não tinha nada a ver com isso. Tanto é que foi feito dias antes. Eu mandei a mensagem pra ele falando isso, mas ele acabou não visualizando a mensagem, então ele não viu que não tinha como ser. Acho que também deve ter visto, mas não quis ter que pedir desculpa e avisar que a treta tinha sido fundada por ele, na verdade, por um entendimento de que eu tava magoado com eles por alguma coisa. Essa acusação era melhor do que a verdade, que era impossível. Então, dito isso, eu não tenho problema nenhum com o Renan, mas eu acho que é importante avisar isso. E agora vamos pro vídeo. Antes de mais nada, que é Sardinha Raiz, vou deixar o like na confiança. Você que não é Sardinha Raiz, segura sua mãozinha. Considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha. Bom, eu nem sei, assim, sinceramente, qual que foi a opinião que esse cara deu, que o Renan respondeu. Nem sei. Só sei que teve sei lá, foi meio estranho, né? Basicamente, um cara que trabalhava com ele foi num evento nosso, um jantar lá que teve, antes do congresso, né? Ele foi, sabe, aquele cara que, ele queria ter uma reunião, acho, com o Renan. E o Renan tava, tipo, falando ali com as pessoas e etc. E é isso, né, cara? E o Renan olhou pra ele e achou que o cara era meio estranho, assim. Ele tava com uma pinta bastante de coach, né? Então, ele achou estranho e, enfim, o cara ficou lá, tipo, o Renan indo embora. Não vai falar comigo aqui e tal. Foi uma parada mais ou menos assim. Então foi bastante estranho, cara. Enfim. Talvez ele estivesse esperando outra coisa, achando que, sei lá, ele tava indo pra uma reunião. Não, cara, mas ele tava num jantar com, sei lá, 100 pessoas. Então, acho que a pessoa, ela tem que também aprender a se portar, né, em determinados lugares. Se ele chegou lá, viu que era um negócio grande, com mais pessoas, etc., é óbvio que não ia ter uma reunião com o Renan, imagina, né? Então, assim, foi bastante estranho isso. Mas, enfim, aparentemente isso não tem a ver com a opinião que ele emitiu pro Renan, sobre o Renan há algum tempo, que eu não faço ideia de qual seja. Dito isso, vamos lá.
A primeira coisa é que o Renan, dos pré-candidatos, né, ele é o mais provável de estar de fato como candidato lá na frente, porque ele tem um próprio partido. Então, nesse sentido aqui, eu vou considerar o Renan já como um candidato, né, não como um pré-candidato à presidência, porque o que pode definir ou não ele ser candidato é só ele querer, tá? Então, o que o Renan é, da onde que ele veio, né? Renan Antônio Ferreira Santos é o nome dele, nascido em 14 de fevereiro de 1984 em São Paulo. Ele é empresário, né? Na verdade, ele teve algumas empresas, eu acho que ele não tem uma atuação como empresário, né? Mas ele se classifica assim, imagino, porque ele teve CNPJs. E aí aqui existem alguns problemas com as empresas dele lá, né? Ele trabalhava com comprar a empresa, acho que mais deficitária e corrigir ela, é isso que ele explica, e por isso essas empresas já vinham com alguns problemas, pelo que ele explicou aí. Ele é músico, guitarrista da banda Limão Rosa, é uma banda que ele tem com outras pessoas do MBL ali. Ele é fundador e coordenador do MBL, que foi criado em 2014, né? E fundador e presidente do Partido Missão. Então o MBL é uma das primeiras organizações que não é da política tradicional que conseguiu criar um próprio partido. Isso aqui é um mérito muito forte deles, né? Pra vocês terem uma ideia, o Bolsonaro não criou um partido e tal, é muito complicado, isso aí requer muitas assinaturas e tal. Essa é a primeira disputa eleitoral do MBL já tendo o Partido Missão, que foi registrado no TSE em 4 de novembro de 2025, né? A 30ª legenda do Brasil, usa o número 14 e tem como mascote a onça pintada. É um símbolo bem brasileiro aí. O partido não tem acesso ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha em 2026, né? Então, algumas pessoas acreditavam que eles pudessem ter um alcance mais limitado. Inicialmente, para ficar mais popular, eles... Não, a gente tem acesso ao fundo de campanha. Inclusive o TSE já publicou, que ele é infimamente, ele é ínfimo perto dos outros partidos, né? O PL vai ter quase R$1 bilhão. cogitaram o apresentador Danilo Gentili para encabeçar a chapa, né? Mas aí acabaram que no fim de 2025 anunciaram formalmente a pré-candidatura do Renan Santos. Se a gente comparar em números hoje, eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa, na internet o Renan, ele é um dos candidatos que mais cresce, mas também é o menor ali, era o menor, né, agora tá já crescendo muito em números, assim, tem milhões já de seguidores na rede social, na verdade 1 milhão e alguma coisa, mas tá crescendo realmente muito rápido, acho que a gente pode fazer essa análise aqui, acho que aqui tem um ponto bom, né, um efeito meio, a gente poderia dizer um efeitozinho Pablo Marçal ali, é muito cedo para dizer isso. Então aqui você consegue perceber, ele tá ganhando em torno de 10 mil seguidores por dia, né, um número bem interessante, olha só. Então você percebe aqui que ele tava ganhando 81 mil seguidores lá só em fevereiro, olha que interessante, ó. Vamos aqui. Antes da eleição, ó, julho, 8 mil ele tava ganhando por mês, né? Agora ele começou num crescimento muito acelerado, ele tá ganhando 430 mil seguidores, né? E postando muito mais também, então ele tem uma participação bem ativa nas redes sociais, é o principal lugar, acho que, onde ele posta, tá com engajamento altíssimo, 2,79%, 1.598.000 seguidores, né? Se a gente comparar ele com o Lula, acho que a gente pode comparar ele com o Lula ou com outros pré-candidatos aqui, a gente consegue ver algumas coisas bem interessantes. Então o Flávio Bolsonaro tem 10 milhões de seguidores, um engajamento de 1,5%, bem grande, né? Mas o Flávio Bolsonaro ele tá com um crescimento menor até, olha só. O Renan até consegue crescer mais. É porque ele tava crescendo mais até, ó. Então cresceu mais, mas depois que ele foi... depois que ele foi mogado ali pelo Vorcara, ele deu uma se ferrada. Bom, o Lula não tá nem em campanha, né? O Lula tá na Disney, tá ganhando 20 mil seguidores aí por mês, 115 mil ganhou aqui em maio. Tem pouco seguidor, nunca teve uma presença muito ativa, assim, tem 14 milhões de seguidores, nunca teve uma presença muito ativa, o Bolsonaro tem muito mais seguidores e tal, o Lula não tem isso. Agora, aqui então é um primeiro ponto. Nas redes sociais, o Renan tem marcado um bom número. Eu gosto de uma coisa... No TikTok o Renan é maior, né? E no YouTube, considerando que ele faz lives do MBL, etc, também ele é maior lá. Coisa interessante que eu usei nas eleições passadas, se vocês quiserem podem ver o vídeo, né? Que é o número de pesquisas pelo nome da pessoa no Google. Eu acho que o número de pesquisa pelo nome da pessoa no Google, ele é um bom indicador, né, de como a pessoa tá indo, porque normalmente os políticos mais pesquisados, eles acabam ficando em evidência. Isso aconteceu com o Pablo Marçal lá atrás. Você tem um crescimento muito grande, mas aqui eu queria mostrar pra vocês, olha só, né, eu vou pegar Pablo Marçal naquela época pra mostrar pra vocês uma coisa interessante, o efeito do Pablo Marçal ali, né, olha isso. Olha o tamanho que tava o Pablo Marçal em relação ao tamanho que tá o Renan Santos agora, naquele momento eleitoral ali de 2024, né. Repara que, né, ele sempre teve uma presença um pouco maior, mas você repara que nas eleições ele dispara muito rápido, né? Ele começa a ter crescimentos muito rápidos. O Renan não conseguiu chegar nessa primeira... O Renan ainda não conseguiu chegar nessa curva do Pablo Marçal lá de 2024, mas aqui eu posso dizer que ele tá perto daquele primeiro ciclo, né, dele ali. Você repara que aqui pode ser que ele esteja nessa curva aqui que vai bater, né? Mas quando a gente compara com o Lula e com o Bolsonaro, a gente tem aqui números diferentes, né? Aí o Pablo Marçal não chega nem a pontuar e o Renan Santos também não. Então a busca fica muito pequena aqui. O Lula e o Bolsonaro realmente, eles eram pessoas muito conhecidas, né, em todo o período. Se você pegar lá do período de 2024 até o presente, você vai perceber que o Bolsonaro, ele conseguiu um estirão absurdo, né? Ele saiu ali de um... Olha também que ele já estava em julho de 2018, né? No mesmo período que a gente está agora. Ele já estava lá com 20 pontos na pesquisa. Então, algumas pessoas comparam, né, com o fenômeno Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tinha uma popularidade bem maior aqui pelo Google, né? Você consegue ver que o Bolsonaro estava extremamente popular já em julho de 2025. O Renan Santos, ele tá com a popularidade crescente ali, mas seria equivalente a 1, né, nesse período aqui, nessa pontuação, imagina, 1 de escala, comparado com o Bolsonaro no mesmo período, em julho de 18, ou em junho, né? Vamos para junho.
Vamos pra junho pra ficar menor. Vamos pra junho de 18, ele tava com 6 ali, equivalente já de popularidade. Então, no quesito popularidade, o Renan, ele tá bem atrasado. Inclusive, ele cresce muito quando as pessoas conhecem ele, né? Porque ele é um candidato que tem menos histórico, então, obviamente, ele tem uma rejeição até um pouco menor. Vou aqui só falando de estatística mesmo e dados de modo geral, vocês interpretem da maneira que vocês quiserem, mas eu acho que são dados curiosos aqui pra gente discutir, que era o que eu tava falando naquele vídeo inicial sobre viabilidade, era isso, né? Eu tava tentando dizer que o nome dele precisaria crescer de forma muito meteórica para ele conseguir entrar nos rincões do Brasil. Eu acredito que ele vá se tornar, eu falo, né, depois de 2 anos, tal, é o que eu falo lá, daqui, talvez para a próxima eleição, talvez ele se torne um candidato mais viável. Qual que é a filosofia econômica do Renan Santos, né? O Renan Santos, ele definia o partido como um partido de direita lá atrás, mas agora ele tá dando uma sabonetada, então quando perguntaram para ele no Flow, ele falou que não tem uma definição muito clara, pelo menos foi isso que ele falou dessa vez, eu assisti as entrevistas pra gente poder opinar aqui no programa, né? Mas ele se defende como uma pessoa altamente pragmática, ele tem se afastado do liberalismo inicial do MBL também, acho que ele tá indo para um caminho mais desenvolvimentista, ele tem olhado um pouco, acho que para o governo da China, tem olhado um pouco para outros governos um pouco mais autocráticos também, no sentido de, não dizendo que ele é um ditador, tá? Mas mais no sentido do Bukele, essa coisa de mão firme, né, nas decisões ali, eu acho que ele tá um pouco nesse caminho, acreditando que precisa ter uma reforma do Estado ali, e o Estado atuante, ele não acredita no Estado pouco atuante, que lá atrás era o que o MBL dizia um pouco mais, né? O MBL era um partido mais liberal, né? E agora tá migrando, acho que amadurecendo como partido de modo geral. Então ele afirma que o programa, em termos econômicos, ele conversa com muita coisa do ponto de vista liberal, mas flerta com desenvolvimentismo, e que não há um dogmatismo nisso. Então, não é um dogma, né? A gente vai fazer o que tiver que fazer, independente de que lado que isso tá. Quando a gente vai pegar os veículos de imprensa, né, eles têm tido a dificuldade de colocar ele em algum lugar, assim, eles até não estão chamando ele de extrema-direita, necessariamente, estranhamente, né, os veículos de imprensa não estão conseguindo encaixar ele, mas a definição, Gazeta do Povo, Money Times, esses sites todos, eles vão dizer que ele tem uma visão, abre aspas, heterodoxa, fecha aspas, misturando aí um choque liberal com nacionalismo tecnológico, inspirado nas reformas do Javier Milei e do Bukele em El Salvador ali, né, e o Milei usa essas referências sempre. Defesa de reformas econômicas, como é que é? E reformas do Javier Milei, misturando aí um choque liberal com nacionalismo tecnológico, inspirado choque liberal com nacionalismo tecnológico. Nas reformas do Javier Milei e do Bukele em El Salvador ali, né? E o Milei usa essas referências, sempre que ele vai falar, ele usa um pouco dessas referências. Então, ele se comprometeu a queimar capital político, na opinião dele, para aprovar medidas impopulares, reforma previdenciária, administrativa e trabalhista. Nesse ponto aqui, acho que a gente precisa fazer alguns reconhecimentos interessantes desse aspecto dele, né? Ele não se incomoda de entrar em temas sensíveis, então ele não tá sabonetando, esse é um ponto interessante, né? Ele fala assim que quer acabar com Bolsa Família, né? Não acabar com o programa de uma vez, mas ele diz que tem que acabar com essas dependências, ele ataca frontalmente os problemas aqui, ele dá resposta para as coisas. Eu acho que como a população mais jovem tem exigido isso, acho que o partido, né, tem pensado muito nisso, né, na progressão de futuro aqui, então tem sido uma coisa que ele tem se posicionado bastante. No caso da política fiscal, lá no final eu vou falar dos problemas aqui, eu vou tentar primeiro dizer o que ele está dizendo e aí a gente depois pode fazer uma análise de como seria essa economia talvez na prática, né? Da política fiscal e dos gastos públicos aqui, ele defende uma coisa, abre aspas, reforma fiscal colossal, fecha aspas. Cara, isso é uma coisa que o Brasil precisa e que muita gente tem tentado fazer há décadas, tá? Inclusive o Haddad foi a primeira pessoa a talvez conseguir avançar um pouco nisso aqui e numa entrevista pro BMC Talks aí, em maio agora, ele afirmou, né, abre aspas, eu tô falando em mexer em mais de 200 bilhões por ano na parte de despesa, fecha aspas. E aí ele argumenta aí que qualquer redução de impostos depende antes, né, de uma mudança estrutural no lado da despesa e tal. Numa entrevista pro ND+, em abril, ele detalhou a meta e falando, a gente levantaria um espaço fiscal para economizar algo como 3 trilhões de reais em 10 anos, né? E ele tá falando de economizar, então, 25% do PIB brasileiro em 10 anos, é o que ele disse. E aí, esse instrumento que ele tá falando ali, eu fui pesquisar, é uma PEC que já existe, que é do Kim Kataguiri, tá? Uma PEC associada a ele, pelo menos, que é a PEC do equilíbrio fiscal. Ele apresentou em 2024 com previsão de economia de 1,1 trilhão em 6 anos, né? Atacando super salários, privilégios tributários, emendas parlamentares e regras previdenciárias ali. Então, nesse ponto aqui, eles estariam falando de enxugar bastante, né, alguns aspectos, e são as partes mais problemáticas de se mexer, né, esses privilégios tributários ou super salários e tal. Para vocês terem uma ideia do quanto isso aqui é problemático, o que ele tá falando que ele vai conseguir resolver é o seguinte: nos outros países do mundo, quando você vai olhar o índice de desigualdade, é o índice Gini, ou Gini, você vai dizer que 100 seria um índice de desigualdade muito grande, né? Se todo o dinheiro estivesse na mão de apenas uma pessoa, e 0 se todo o dinheiro tivesse dividido de forma totalmente igualitária, onde não existisse nenhum tipo de desigualdade. É isso que o índice Gini tenta medir. Nos outros países do mundo, quando você pega, por exemplo, uma Alemanha, uma França, etc., o índice Gini ele é medido primeiro sem a presença do Estado, depois com a presença do Estado. Na maior parte dos países do planeta, você vai pegar ali e vai ver, olha, o índice Gini está em 45. Depois que o Estado intervém, cobrando imposto, ok, tarará, tarará, esse índice Gini vai cair para 40, por exemplo. Então o Estado é um promotor de igualdade, né? Quando você vai analisar isso. Eu não estou dizendo que igualdade é importante, só para vocês entenderem
viver em abstração, vamos lá. Quando a gente pega, por exemplo, o caso do Brasil, o Brasil tem um índice Gini, por exemplo, de 53, tá? Não lembro o número de cabeça. Mas quando o Estado intervém, ele vai para 55. Então o Brasil é o país que tem super salário, salário de deputado, sabe o quê? De forma tão absurda que o Brasil é um promotor de desigualdades. O Estado brasileiro é um promotor de desigualdade, o que é uma coisa impressionante quando você compara com a maior parte dos países do mundo, né? Então, nesse ponto aqui, é muito difícil você mexer nessa estrutura, é uma estrutura viciada, eu diria que há 500 anos, acho que essa é a estrutura viciada do Brasil há 500 anos, né? Um Estado que empresta dinheiro para bilionários, juros subsidiado, etc. Um Estado muito complicado que o Renan tá falando aqui, que ele mexeria nesses privilégios, né? Então, tirar o benefício tributário, por exemplo, de uma Rede Globo, que tem ali benefício na hora de pagar salário, não tô dizendo que tá certo ou errado, tô entrando aqui no mérito de explicar o que eu acho que ele quer dizer com isso aqui, pelo menos pelos vídeos que eu fui ouvindo, assim, eu passei bastante tempo ouvindo nos últimos dias. Então, a gente vai falar de previdência e benefícios sociais, ele defende aí uma nova reforma da Previdência, né? Aí, abre aspas aqui, não vai dar pra manter a Previdência como está, fecha aspas, todo mundo tem dito a mesma coisa também há muitos anos. E daí ele propõe desindexar as aposentadorias e o BPC do salário mínimo. Então, o que você tá dizendo aqui é, se o salário mínimo tiver um reajuste, né, a aposentadoria não seria mais reajustada por ela. Essa é uma ideia que a Faria Lima dá dia sim, dia também. Então, todos os congressos, da Faria Lima, você vai ter uma pessoa falando que isso resolveria o problema. Daí, outra coisa sobre o BPC, né, não vai poder manter o benefício de prestação continuada da forma como está, crescendo como está, vai estourar as contas públicas, ele fala, e também defende a desindexação dos pisos de saúde e educação. Isso aqui é um ponto também muito sensível, você teria aqui, então, esses salários desassociados, né? Então, é um ponto que a gente está dizendo aqui, por exemplo, que professores e profissionais da saúde, eles não teriam mais os reajustes da forma como está hoje. E aí, sobre o Bolsa Família, ele propõe também um mutirão anti-Bolsa Família, substituindo o benefício por frentes obrigatórias de trabalho. Então, ele vai falar aqui, abre aspas, tá? Não foi eu que tô falando. Tem pessoas que já vivem 20 anos dentro dessa lógica e suprir uma cultura ruim pro país, ele fecha aspas aqui. Beneficiários aptos que recusassem o trabalho perderiam o auxílio, né? E aí ele critica o trabalhador formal que financia via impostos, quem não trabalha, chegou a dizer que o brasileiro comum que trabalha e produz, ele é otário, né? Porque nesse sistema ele acaba pagando mais. Então, na prática, o Bolsa Família, né, ele é um programa social que ele acaba não tendo um impacto complexo para as contas públicas quando você vai analisar do ponto de vista prático, porque ele transfere dinheiro diretamente. Esse dinheiro a pessoa acaba consumindo no bairro dela, tá? Então tem toda uma economia que ela é sustentada a partir do Bolsa Família com alguns estudos, né? E mostrando ali, inclusive, que o dinheiro colocado no Bolsa Família acaba gerando mais dinheiro. Mas o que ele diz aqui, o Renan, né, é que o Bolsa Família cria uma cultura de dependência e que essa cultura faz com que as pessoas não consigam se desenvolver ali. E daí ele entra também sempre falando sobre cidades inteiras que dependem do Bolsa Família. Existe mesmo, tem cidades inteiras onde a economia ela é 100% dependente disso, né? Que a gente precisa desenvolver esses lugares e não só ficar dando auxílio. Eu acho que isso é a coisa mais óbvia de todas, né? Eu acho que se a gente simplesmente dá um auxílio pra alguém, mas não ensina como é que essa pessoa vai sair desse auxílio, é ruim. Da mesma forma, eu já falei aqui agora, opinião totalmente não tem nada a ver com o Renan, eu já falei, inclusive, que eu seria a favor do benefício do Bolsa Família ele aumentar se a pessoa arrumasse um emprego. Eu acho que colocar o estímulo no lugar errado é ruim, né? Raul, mas a gente não tá pagando benefício pra quem precisa. Então, mas você punir com perda de benefício quem começa a trabalhar, eu acho que não é o caminho mais interessante. Se eu quero estimular determinado comportamento, faz mais sentido eu pagar, né? Por exemplo, se você quer que seu filho tire notas altas, quando ele tira nota alta, você não corta o dinheirinho que você ofereceu pra ele tirar nota alta. Pelo contrário, você começa a dar o dinheiro a partir daquele estímulo. Se a gente quer estimular o trabalho e não o desemprego, a gente deveria colocar que o Bolsa Família aumenta, correto? Mas é contra-intuitivo, a gente vai ter um gasto público. Não, porque você tá obrigando a pessoa a entrar na cadeia produtiva. Ela tá ganhando mais. Você poderia, por exemplo, tirar esse dinheiro do encargo trabalhista, né? Por exemplo, se a pessoa se formaliza ali, então ela vai ter que se formalizar, vai ter que ser um emprego CLT. O governo arrecada mais, né? Porque tá no regime CLT. Ele pode devolver parte desse dinheiro como cashback. Você vai promover uma formalização. Que o profissional ele vai falar, cara, eu preciso que o cara assine minha carteira pra eu ganhar mais dinheiro, né? Eu já falei isso algumas vezes. Então, se a gente tivesse uma escadinha de quanto mais dinheiro você ganha, mais estímulo você recebe do Estado, eu tenho certeza que o estímulo ficaria no lugar correto. Eu acho que os países do mundo, nesse aspecto específico, eles usam uma cultura muito antiga ainda, né? De entender o benefício social, o assistencialismo, não como uma ferramenta de transformação social, mas como um impedimento à mendicância, talvez, né? Entende muito mais como simplesmente comprar alimentos. Eu acho que isso é ruim. A gente tem hoje pessoas que não querem se formalizar para continuar recebendo benefício e tal. Se isso é assim, a gente consegue utilizar isso também no sentido contrário. Eu já falei isso algumas vezes, acho que ficar batendo contra o Bolsa Família não é uma ideia muito inteligente, é muito mais fácil usar o Bolsa Família a favor. Isso que as nações do mundo têm feito isso, pagando para quem tem filho, tem toda uma questão ali para corrigir a curva, tal. Então, tem diversas coisas, mas aqui é a opinião pessoal, não tem nada a ver com a vida do Renan, né? Quando a gente vai olhar, ele critica, né, o modelo da reforma tributária, o IVA dual aí, o CBS e o IBS, mas ele reconhece que o conceito tá certo, né? Ele falou que é um sistema eficaz de arrecadação, apenas isso. As pessoas vão tomar um susto com o tamanho das alíquotas. Eu acho que o objetivo final desse programa é a gente corrigir, né, do CBS e do IBS, alguns problemas que eram os estados competindo entre si, isso acho que ele não é contra, e também ver o tamanho do imposto, que hoje no Brasil a gente não tem. E nesse modelo aqui também, facilita pra gente no futuro, né, pra parar de ter esse imposto em cascata, que é o grande problema que o Brasil tem, e que ele questiona isso também, né. Então, ele promete revogar os aumentos de impostos sobre produtos importados promovidos pelo Haddad, aí, taxação de compras internacionais, isso já foi revertido, GPU já foi revertido também, celulares já foi revertido. Então, na prática, o Lula acabou fazendo isso aqui por conta própria no ano eleitoral, né. A lógica sequencial dele, né, uma lógica que o mercado financeiro aprecia, estabilizar a dívida, baixar a Selic e reduzir impostos, né, e investir. Então, é isso basicamente o que ele defende aqui, né? Estabilizar a dívida, baixar a Selic e reduzir os impostos. Acho que eu diria que todo político defende esse modelo publicamente. O Ciro Gomes falava sobre isso, o Haddad falava sobre isso antes da eleição, antes de ser ministro também, né? Todo mundo falava de baixar a Selic. O problema é que, na prática, você precisa fazer toda uma estrutura para isso aqui. Então, é um ponto que eu acho que todo mundo concorda. O que tem que fazer no Brasil? Estabilizar a dívida, baixar a Selic. Acho que aqui o ponto é estabilizar a dívida, que talvez o Lula não concorde, né? Mas também concordo, o Haddad sempre falou de ser responsável
com as contas públicas. O ponto é que ele quer ser responsável via imposto, né? E acho que o Renan pensa um pouco mais de corte da estrutura do Estado, o Haddad pensava um pouco mais em aumento do gasto. Aí a gente vem pro mercado de trabalho, aqui ele defende a flexibilização da CLT, então ele abre aspas aqui, nós precisamos de ter um novo marco de contratação das pessoas extremamente flexível, garantindo certos limites em termos de jornada. Aqui, a maior parte dos políticos de esquerda vão ser contra isso aqui, mas a gente tem um problema que eu preciso reconhecer que ele existe hoje no Brasil. Quando a gente tá falando que a gente não vai flexibilizar a CLT, e você tem a maior parte das pessoas trabalhando informalmente, porque Vocês estão gostando desse vídeo? Eu tô achando meio chato, cara. a gente não flexibilizou a CLT, então não adianta você ter um regime que ele garante muitos direitos, mas onde ninguém está inserido nele. Seria como se a gente tivesse um sistema de trabalho que ele dá tudo pra você, dá jornada 4x3, dá tudo, só que só tem 10 pessoas dentro dele. Não faz sentido. Vamos fazer um react mais rápido aqui. Aqui ele tá falando de impactos da informalidade. Não vamos ficar vendo tudo aquilo que a gente já Pesquisa, porra, sei lá que tipo de microempreendedores eles entrevistaram. Imagino que MEI, talvez, alguma coisa nesse sentido, porque até entre os empresários, acho que 30% só. Na prática, acredito que se a gente tivesse um grande incremento do salário mínimo, melhoraria a economia. Mas o problema é como é que a gente chega nisso, né? É esse o espaço. Qual que é o timing da gente fazer o papel de Estado aqui? Ele vai falar que é favorável à pode ter uma, eventualmente, discussão. autonomia total do Banco Central, apoia privatizar os Correios, mas é contra privatizar a Petrobras. Então, nesse ponto aqui não, né? O cenário internacional de disputa por recursos naturais transformou, né, em ativo estratégico, aí ele fala que vai defender um Estado catalisador e não condutor, respeitando a iniciativa privada, já bem menos liberal do que era lá atrás, com exceções estratégicas aqui, ele fala da Embraer, investimento estatal seguido de privatização, e da Embrapa, que ele, na opinião dele, não deve ser privatizada. Na minha também não. Acho que esse ponto aqui a gente concorda. E é contra todas as distorções, como a Zona Franca de Manaus, etc., que acaba criando esses silos ali. Eu acho que aqui você tem alguns pontos que o mercado financeiro avalia com bons olhos aqui, né? Eu acho que só o ponto, talvez, que o mercado financeiro fosse mais Era uma curiosidade, a orelha dele mexe, né, cara? a favor seria a privatização da Petrobras. Aqui. Raul, mas isso é o mercado financeiro, tem as coisas dele. Então, e da reforma do Estado aqui do Pacto Federativo, ele propõe uma redução drástica da máquina administrativa, digitalização total dos serviços, fim dos supersalários e penduricários, defende a fusão de municípios financeiramente inviáveis. Então, esse é um ponto que muita gente tem batido. Cara, você tem no Brasil municípios que tem, sei lá, 2 mil moradores, e ele é considerado uma prefeitura, daí tem vereador, daí tem prefeito, daí tem um monte de coisa. Eu acho que isso aqui é habilidade, né? De você eliminar esse tanto de parasita de dentro do Estado. Assim, é muito que todo mundo defende, mas muita gente já falou disso. Acho que é um problema conhecido do Brasil. Mas aí ele cita também a possibilidade de separar o Rio de Janeiro, criando o Estado da Guanabara, né? A cidade do Rio de Janeiro se tornar independente. Tipo a cidade autônoma de Buenos Aires, ou Hong Kong e Dubai. Ele propõe ainda condicionar o fundo eleitoral ao desempenho dos prefeitos. Então, quando o prefeito tiver indicadores melhores ali, você vai ter, né, uma nota para esse prefeito ali. Aí, obviamente, o fundo eleitoral seria maior para ele se reeleger. Chegou a sugerir, inclusive, aqui já vai poder, né? Impedir cidadãos de municípios com indicadores ruins de votar. Então, a proposta Não, acho que isso tá errado, cara. inclusive, aqui já vai poder, né? Impedir cidadãos de municípios com indicadores ruins de votar. Então, Não, você entendeu errado. Municípios com indicadores ruins, o gestor, ele se tornar inelegível. Ele não poder disputar a eleição. Não, o cidadão não tem nada a ver com a gestão. Quer dizer, tem alguma coisa a ver, mas enfim, ele não é o responsável pela má gestão de um prefeito, né? Não, isso aqui tá errado. Inscreva-se no canal.